Graça e paz, igreja, amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Juízes 4. Estou com uma alergia, uma rinite alérgica. E agora à tarde, assim, atacou, acho que eu mexi muito com roupa, com amaciante. E aí, se eu dar uns espirros aqui, irmãos, não repare, porque quem tem sabe como é terrível. Eu acho que foi o amaciante, alguma coisa que aconteceu agora à tarde. Porque eu estava boa o dia inteiro. Amém? Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor pela confiança. E eu confesso que quando o pastor está aqui, eu pelo menos fico mais nervosa. Porque ele é nosso líder, né, espiritual, nosso pai espiritual. Então, é responsabilidade. Mas eu queria que você abrisse teu coração. O Senhor está aqui. E ele começou a falar através dos louvores. E o Senhor me deu essa palavra já faz um tempo. Nós vamos falar sobre duas mulheres. Da segunda que eu vou falar, não quero falar muito, porque é uma palavra bem forte. Eu não sei se você já prestou atenção nessa palavra. As meninas lá do grupo que a gente tem, que eu já falei aqui, de ler a Bíblia 1 ano, muitas vezes eu já tinha visto essa palavra, mas eu não tinha prestado tanta atenção nessa palavra. E quando nós comentamos ali no grupo dessa palavra, nos chocou bastante, né, Pri? É lá em Juízes 19, você vai lembrar. Mas primeiro Juízes 4 aqui, e eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que Deus tem para a tua vida nesta noite. Eu costumo dizer, obrigada, irmão, que não é porque eu estou aqui, é porque o Senhor, Ele tem uma palavra para você nesta noite. E Ele separou esta noite para você ouvir essa palavra. Então você não saiu da tua casa em vão, você não chegou do trabalho, às vezes direto, ou você não veio, tomou um banho rápido, nem comeu para estar aqui. Você não veio, às vezes nem tomou banho, veio direto. E então não é em vão. Você não veio aqui perder tempo, ou como o Joel disse aqui, você não veio assistir um culto. Você tem que cultuar a Deus. É diferente de assistir e cultuar. Então vamos ler Juízes 4, do 1 ao 5, eu vou ler, que diz assim. Porém, o título diz Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do exército, a qual então habitava em Arzosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimiu os filhos de Israel violentamente. O 4 diz assim, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Aí eu quero que você vá um pouquinho mais lá para frente, abre em Juízes 19, onde é aqui que eu falei para os irmãos que é uma palavra bem, assim, que me pegou muito, é uma palavra bem dura. Dura pelo acontecimento aqui de Juízes 19. Todos acharam? Eu queria que você acompanhasse. Diz assim, aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da sua montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela para lhe falar conforme o seu coração e para torná-la trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai e, vendo-o, o pai da moça alegrou-se a encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias e começaram
Não, 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. Aí depois aqui, amados, nos outros versículos, vão dizer que ele continuou ali, o pai da moça insistiu que ele ficasse ali. Então vamos pular para o 16, porque é longa essa leitura, que diz assim: E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho, isso quando ele já tinha saído ali para voltar. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Levando ele, pois, os olhos, viu a esse passageiro na praça da cidade e disse ao velho: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: Passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma falta. Então disse o velho: Paz seja contigo, tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E o trouxe à sua casa e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que era filho de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para o que conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa. Não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as a ela, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais essa loucura, não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não o quiseram vir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe tirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela a noite toda, até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, já estava na porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: Levanta-te e vamo-nos. Porém não respondeu. Então pô-lo-a sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, pegou a sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes, e enviou por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Amados, aqui eles estão querendo dizer que nunca tinha visto isso na história. E essa palavra, eu não sei se você já leu, se você já prestou atenção. Esse homem, essa mulher, uma concubina, ela tinha uma traição ali com seu marido, e ele mandou ela, resumindo, para a casa do pai dela. Só que depois ele quis ter ela como esposa de volta, ele foi lá buscar ela. E quando ele volta, não tinha lugar para ele ficar, esse velho ofereceu moradia, só que os homens, igual lá Sodoma e Gomorra, bateram lá na porta porque queriam abusar daquele homem. O senhor lá, o velho, até pediu para eles: Não, eu te entrego a minha filha virgem e a concubina, mas não faça isso. Então o homem, o levita ali, pegou a concubina, colocou para fora e rapidamente fechou a porta. E aconteceu que eles abusaram dela a noite toda, e depois ela já estava morta, ele colocou ela no jumento e saiu daquela cidade com pressa. E chegando em casa, ele despedaçou, ele esquartejou ela em 12 pedaços e mandou ali, distribuiu ali as 12 partes. Queridos, é uma palavra muito forte. Só que o que me chama a atenção, e eu estava estudando esses dias e vendo essa palavra,
Eu li Débora primeiro. E se você lê o livro de Juízes inteiro, como nós já passamos do livro de Juízes, nós estamos em 1 Crônicas, né? É bom porque quando você lê a Bíblia mais de uma vez, você começa a prestar mais atenção na palavra. E tem coisas que eu não compreendia, que hoje eu compreendo de uma outra forma. E aí você pesquisa algumas coisas, você consegue entender melhor. É muito bom isso, amados, sabe? Nós começamos esse plano de leitura dia 1 de janeiro, né? 1 de janeiro. E às vezes, hoje eu não consigo. Aí tem o plano de leitura lá. Por exemplo, hoje foi 1 Crônicas, eu não vou me lembrar, acho que foi 27. 27, 28 e 29. E é uma coisa muito boa, porque aí, Joel, eu não consigo, pastor, pular aqueles versículos. E eu estou escutando em áudio no YouTube. Eu vou lá no plano de leitura, antes das meninas lá mandarem no grupo, eu vou lá e vejo os versículos e eu escuto em áudio, às vezes até na academia. É muito mais fácil de entender. Depois eu leio também, mas é muito mais fácil, é muito legal. O ano que vem eu quero fazer de novo, porque é muito interessante. Você está todos os dias ali lendo a palavra, falando com o Senhor e entendendo mais. É muito legal. Então, voltando aqui à palavra, quando eu li essa palavra de Juízes 19, pela primeira vez, eu me assustei e fui lá entender um pouquinho. E se você for ler aqui, o livro de Juízes, todos, ele está repleto da expressão assim: Israel fez o que era mal diante do Senhor. Está lá, dos primeiros capítulos até os últimos. E quando a gente lê lá no 19, a gente vê que não tinha rei naquela época. E os primeiros capítulos de Juízes fala do ministério, ali no 4 que a gente leu, de uma mulher. Os últimos fala da morte terrível de uma mulher. E por que eu li essas duas histórias? Uma história forte, e a primeira de Débora é uma história poderosa que eu tenho certeza que você conhece. Porque eu quero declarar sobre a tua vida que o seu final não vai ser como essa mulher. Essa mulher foi uma vítima da circunstância ali. Não é nem citado o nome dela. A primeira cumpre um ministério. A segunda não cumpre nenhum ministério. A primeira é agente na guerra. A segunda, a vítima na guerra. A primeira é uma mulher em movimento. A segunda é uma mulher carregada pelos ventos e pelas estações. A segunda era um sinal entre Israel... Eu anotei algumas coisas para eu não esquecer. Era um sinal entre Israel de declínio político e espiritual que a nação vivia. E é muito sério, não tinha um rei ali. Quando a gente não está debaixo de uma liderança trazendo para os dias de hoje, a nossa vida só vai de mal a pior. Tanto a espiritual, quanto na nossa casa. Por exemplo, na minha casa, se eu não é obedecer essa palavra, mas se eu não tiver a sabedoria da mulher de Provérbios, a minha casa não vai. Então, é isso, por isso que eu li essa palavra de Juízes 19, para a tua reflexão. Mas eu quero frisar aqui nessa primeira mulher. Lá, aqui, fala sobre o rei Jabim, rei de Canaã. E ele fala aqui, ó. E vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro. Você imagina... 900 carros e uma mulher que dava conselhos, que atendia no alto da montanha. Queridos, quando eu estava lendo essa palavra e considerando a primeira mulher que é Débora, que tem um nome aqui na palavra, e a segunda mulher que não tem nome, o meu coração ardia nessa tarde. Porque assim, essa mulher, ela fez uma diferença total na vida daquele povo. Porque o rei Jabim, que eu não quero nem ficar falando, dando ênfase para ele vinha com 900 carros. Imagine 900 carros de ferro naquela época, o barulho que não fazia. Mas Débora, enquanto ele fazia barulho no chão, Débora fazia barulho no céu. Enquanto aquela mulher não tinha nome, Débora, ela tinha o nome lá na palma das mãos do Senhor.
E isso ardia o meu coração. E eu falei aqui, eu quero repetir. O teu fim não vai ser como daquela mulher. Que foi uma vítima, ela foi espedaçada, esquartejada, por causa de uma coisa ali, um declínio que havia em Israel. Você está sob uma liderança e, acima de tudo, você tem Deus Todo-Poderoso que escreveu a tua história. E se você está aqui nesta noite, você não deixou a tua casa em vão. Você veio aqui para ouvir os louvores, ouvir a palavra do Senhor, porque o Senhor tem um propósito sobre a tua vida. Mesmo que você esteja nesta noite com algum problema que todos nós temos, com algo talvez que para mim pode ser pequeno, mas para você é grande, o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E eu já falei aqui, eu quero repetir. A primeira mulher, ela tem um nome, Débora, você tem um nome. A segunda mulher, ela não tinha nome. E Débora, enquanto ela estava pronta para a guerra, aquela mulher foi uma vítima da guerra. E você não vai ser uma vítima maior das circunstâncias que atingiu a sua vida. Porque aquele rei, ele veio com 900 carros de guerra. Quando a gente fala assim, eu fiz um trabalho e ganhei R$900. Dá um impacto. Nossa, você trabalhou, um exemplo, um dia e ganhou R$900, não é um impacto? Mas se eu chegar em você e falar assim, eu trabalhei um dia e ganhei R$1.000, o impacto não é maior ainda? Ele poderia ter 1.000 carros de guerra. 1.000 carros de ferro, isso não faria diferença para o Senhor. E o que eu quero dizer com isso sobre a tua vida e sobre a tua história, não importa o tamanho das ferramentas que o inimigo tem usado contra você. Se você está na montanha, aquilo no alto, olhando para o alto, olhando para o céu, é o Senhor que vai te ajudar, é o Senhor que vai fazer. Não tem carro, não tem quantidade, não tem barulho, é o Senhor que age por mim e age por você. E aqui em Juízes 4,14 diz assim: então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera, que era o capitão, na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé, e Baraque o seguiu após os carros e após os exércitos, até Arosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu, enfim. Aí depois do 18 em diante, conta também sobre a morte de Sísera. Você consegue entender o que eu quero te dizer nessa noite? Que aquele homem, ele era grande, ele preparou. Jabim era um homem terrível, eu estava lendo um pouquinho sobre isso. Ele tinha 900 carros de ferro, ele tinha um exército grande, mas Débora estava o tempo todo falando com o Senhor, uma mulher de Deus. Aonde nós temos colocado a nossa força e a nossa esperança? Nós estamos debaixo primeiro das mãos do Senhor e depois da nossa liderança. Nós temos escutado, obedecido às ordens de Deus e da nossa liderança, ou nós temos deixado a mão aqui, que está debaixo, né, que nós estamos aqui, e saído um pouquinho. Nem que for por um minutinho, querido. As mãos poderosas do Senhor, ela quer que você esteja por completo debaixo da proteção dEle. Não é somente debaixo da proteção quando nós estamos passando por um problema difícil. Não é somente buscar ao Senhor quando estamos na maior dificuldade. E eu falo para você sem hipocrisia, que nós buscamos o Senhor principalmente na dificuldade. Porque quando está tudo bem, nós relaxamos. Nós não queremos buscar ao Senhor da forma que devemos, que se deve buscar. Nós não queremos, e eu vou citar esse exemplo, porque eu acho que eu tenho liberdade para isso. Nós não fazemos um sacrifício para estar na quarta num culto.
Mas, se tem uma campanha, e glória a Deus por isso, porque eu também me esforço, nós viemos todas as quartas. Porque nós estamos ali buscando o quê, querido? E não é pecado campanha, não é pecado você buscar, mas é em todo tempo se esforçar. E eu quero dizer que talvez não é só na campanha ou só na quarta, porque também não adianta vir só o corpo. A minha cabeça, o meu espírito está lá fora. Não, é buscar, cultuar e não assistir, igual foi falado aqui nesta noite. E quando Débora, ela sabe de tudo isso, ela se colocou na brecha, na posição. E eu vi algo hoje lá pesquisando e mexeu muito comigo, que diz assim: omissão gera morte, coragem gera vida. Omissão é muitas vezes achar, estou omisso àquela situação. Eu vou levando, eu não vou enfrentar, eu não vou me posicionar. Como nós temos se posicionado diante das guerras, diante das ameaças, diante desses 900 carros de ferro? Como nós estamos nos posicionando? É essa a pergunta, querido, nesta noite. Se eu sou omisso, eu posso chegar à morte. E não é a morte carnal que eu estou te falando, não. Igual foi daquela mulher, que foi uma vítima, ela só foi lá colocada para fora. Ela era uma concubina. A Bíblia, a palavra não diz o nome dela. Mas Débora, ela era uma mulher de coragem. E ela se posicionou diante de Deus. Olha aqui. No 6, no 7 diz assim: e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, eu não irei. Olha o exemplo daquela mulher, porque Baraque diz: tá, vamos, você vai fazer tudo isso aí, primeiro Deus, mas se você não for comigo, eu não vou. Tamanha é a importância de você escolher quem está com você no meio das guerras. Tamanha a importância de você escolher e selecionar quem tem andado contigo. Você primeiro para mim. Nós escolhemos quem tem estado conosco no meio das nossas guerras. Quem está conosco no meio da adversidade, aonde eu escolho estar no meio das decisões terríveis, muitas vezes, que eu tenho que tomar, no meio de muitas vezes de uma luta dentro da minha casa, a quem eu tenho confiado e quem eu tenho escolhido para estar do meu lado, para lutar as minhas guerras. Eu quero te dizer algo, querido, que eu anotei, que eu pesquisei, e eu vou repetir para você levar isso para a tua vida. Ser omisso pode te levar à morte. Mas quando você tem coragem e posicionamento, gera vida. Talvez o seu posicionamento hoje, você esteja fraco por alguma situação, alguma luta adversa, mas continue posicionado, porque nesse posicionamento o Senhor vai te honrar, por mais que esteja doendo, por mais que esteja difícil, por mais que quando você acorde, você abra os olhos e diga: Senhor, como vai ser mais um dia? O Senhor está vendo a minha situação, mas eu quero repetir: enquanto Jabim tinha carros ali com Sísera, fazia barulho na terra, Débora comovia o céu. Você tem comovido, nós temos comovido a terra ou temos comovido o céu? É muito sério isso. Eu digo por mim, que sou mulher, e minhas amigas, minhas irmãs, que eu amo em Cristo, que me perdoe. As mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres, a gente não pode ser hipócrita. É muito barulho na terra às vezes, não é? Mas esquecemos que o que incomoda o cão é o barulho no céu, querido. Querida do
Senhor, amada do Senhor, você jovem, homens que está aqui, o Senhor quer que você faça barulho no céu, que você feche a tua porta e sobe em adoração para adorar este Deus. É muito barulho aqui embaixo. É muita coisinha aqui embaixo. E nós temos vivido que você abre o Instagram. E eu vou falar sobre isso porque é o do momento aí. E é tanto mau testemunho de crente, pastor. É tanta coisa afrontando. Se um menino lá erra, que não é da minha conta. Os primeiros, em vez de ajudar, são os crentes. Isso é só um pouquinho daquilo que está acontecendo. É muito barulho aqui embaixo. E muitas vezes o Senhor está esperando o seu barulho no céu, querido. Aleluia! E eu não estou falando porque eu grito, eu falo alto mesmo. Mas eu não estou falando deste barulho. Eu estou falando de você fechar a tua porta, fechar a tua boca e dobrar o joelho no teu quarto e fazer barulho no céu. Se você fizer barulho no céu, você não vai ser despedaçado. Os seus pedaços não vão ser distribuídos, porque você não é omisso. Falta coragem deste povo que o Senhor nos chamou. Nós queremos fazer de qualquer jeito. Nós queremos falar mal um dos outros, querido. O amor se esfriou. São pessoas se suicidando, como nós vivemos esses dias. E nós estamos sendo os omissos na presença do Senhor, sim. É crente que muitas vezes não consegue dar a paz do Senhor para o teu irmão, que está em outra igreja ou em outro lugar. Queridos, deixa eu te falar algo. Para eu estar aqui, o Senhor teve que me quebrar de uma maneira que você não sabe. Eu jamais, e eu não sei porque Deus está tomando esse rumo, eu jamais aceitaria ser submissa por um homem. E eu estou falando de esposo. Jamais. A última palavra era minha. Era. Mas eu tive que aprender na dor. É lógico que de vez em quando a mulher tem que dar um empurrãozinho, senão o homem também para. E é em geral o que eu estou dizendo. O Vitor mesmo fala, nossa, tem hora que tem que ser no grito. Senão não vai. Mas querido, se submeter. O Senhor olhou do alto lá e falou, você está se achando grande coisinha? Então eu vou te amassar do jeito que eu quero. É só um dos exemplos. E eu não estou aqui para falar da minha vida, e sim da palavra do Senhor. Quando eu entendi que dentro da minha casa o sacerdote era ele. E falei para ele, toma um posicionamento. O sacerdote é você. O posicionamento vem de você. A nossa vida andou. Você sabe o que é sair do lugar? Eu andava em círculos, igual aquele povo no deserto. E hoje eu olho para a nossa situação, por mais problemas que temos, como qualquer outro ser humano, nós conseguimos sair do lugar. Porque por muitos anos eu fui omissa. Uma mulher não sábia. Tenho muito que aprender, queridos. Muito. Uma mulher que não dava voz para a voz da minha casa. Isso é só um pouquinho. Não tinha sabedoria com os filhos. Tinha amor e não sabia demonstrar. Hoje eu falo para os meus filhos, eu te amo. Você saiu de dentro de mim e nasceu para adorar ao Senhor. Um amor que eu não sabia demonstrar. E o Senhor sabe porque Ele está dizendo isso aqui. O teu ministério começa dentro da tua casa.
lá dentro da tua casa. Porque é muito fácil pegar o microfone e corrigir os outros, enquanto a minha casa está toda do avesso. Placa de igreja, queridos, não vai subir para o céu. Se placa fosse bonito, estava aqui para todo mundo ver. Mas hoje, eu não digo igreja, não é aqui em geral. A igreja do Senhor está sendo omissa. Falta coragem. Falta fazer barulho no céu. É um crente que não gosta do outro. É um crente que sai do ministério. E aí, falando do outro e fazendo. Você tem noção que é isso, querido? No mundo espiritual, se as pessoas estudassem um pouquinho o que é o mundo espiritual, não abrir a boca para falar mal de pastor, para falar mal do irmão, para ter tempo e perder com isso. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele está em todos os lugares. E Ele sabe a minha vida e a tua vida. Débora, ela tinha uma comunhão com Deus, porque senão Deus não tinha dado vitória. O nome dela está escrito aqui. Senão não estaria escrito aqui. O que estamos fazendo com a nossa história, com a nossa casa, com a nossa família? Aonde estamos deixando aquilo que Deus nos entregou? O que estamos fazendo com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, querido? Um domingo eu tive a oportunidade, pela misericórdia do Senhor, de ministrar aqui. E o Senhor falava no meu coração para aqueles que estavam aqui: Deus tem um novo tempo para este lugar. Mas para um novo tempo é necessário posicionamento. É necessário que eu e você entre na brecha para interceder por este lugar. Porque Débora fazia barulho no céu. Chega, queridos, de irmão contra irmão. O pastor de outra igreja que eu cumprimento e nem me responde, é um particular dele. Eu sei a minha vida com Deus. Eu honro a minha casa. Eu honro o meu ministério. Eu tenho honrado aonde eu venho cultuar, onde eu escuto Deus falar. Ou eu tenho feito barulho estranho aí fora? Como está a nossa vida e comunhão com Deus? Queridos, cada vez que você se posiciona, o Senhor, Ele muda a história. Ele desce com milagres sobre a minha e sobre a tua vida. Talvez você entrou aqui nesta noite e não era isso que você queria ouvir. Mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Porque quando nós somos omissos, quando nós não temos coragem de se posicionar, o inimigo ele vem e faz arruaça. Mas tenha coragem nesta noite, eu não estou falando de timidez, não é isso. É coragem de se posicionar. Eu não estou dizendo para você vir aqui, pegar o microfone e começar a falar. Não, não é isso que eu estou dizendo. É posicionamento com o Senhor. Na tua casa, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho. Será que as pessoas que nos cercam sabem que nós servimos ao Senhor? Ou é uma vestimenta que me faz diferente? Porque lá fora eu estou de calça, eu estou de outra roupa. Será que é só a veste que faz a diferença? Querido, é muito sério o que tem acontecido no meio do povo de Deus. E eu fico horrorizada com algumas coisas que eu vejo. Mas hoje eu aprendi a me calar e entregar nas mãos de Deus. Quando Baraque diz para Débora: eu vou fazer tudo isso aí. Mas se você não for, eu não vou. Você vai comigo? Nessas palavras. Onde nós temos buscado refúgio? Aonde está a nossa expectativa? Será que a nossa expectativa está nas mãos humanas? Está no teu patrão, naquilo que você recebe? Eu quero te dizer, você vai se decepcionar. Porque o homem faz promessas e não cumpre. Mas o Senhor, aquele Jabim lá, o rei lá, que liderava,
com o capitão Císera, ele poderia ter muitos carros de guerra, de ferro. E a Bíblia é exata, ele tinha 900 carros de ferro. Mas o exército de Débora era maior, porque era o general do general que estava na frente. Era o capitão maior de todos que estava na frente. Você consegue colocar este capitão que está aqui nesta noite, que te trouxe aqui, na frente das tuas batalhas? Ou só quando está apertando de um jeito, e aí eu clamo a Ele. E aí eu me preocupo em chamar Deus. Como está nesta noite a minha e a tua vida? A minha e a tua história? Como estamos nesta noite? Qual o nosso posicionamento com o Senhor? Você imagina, Juízes 19, naquele tempo, aquele pedaços da mulher sendo distribuído ali, 12 partes. Nós lemos, igual eu li, e achei uma coisa assim chocante. Você sabia que se você for a fundo, tem coisas piores acontecendo no mundo, mas aqui no Brasil também. Crianças sendo mortas em sacrifício. Crianças sendo decapitadas em rituais macabros. E a gente acha que isso não acontece. E acontece. E o nosso posicionamento como igreja, onde está? É muito barulho na terra e pouco no céu. O Senhor tem procurado adoradores. O Senhor tem procurado pessoas que, quando não tem forças no meio da guerra para orar, somente dobra o seu joelho e comece a entregar a melhor adoração, que eu tenho certeza que Ele recebe.